É porque os casos menos complexos ele vai conseguir resolver, e mesmo se não for para fazer a avaliação especificamente, o conhecimento a respeito disso vai agregar muito na parte clínica, porque vai aparecer essa situação, vai aparecer dúvida em relação a isso. Então é uma situação importante de vocês terem esse conhecimento dessa avaliação perioperatória, que é o risco cirúrgico. Todo mundo fala e usa mais esse nome. Como é que funciona na vida real? Na vida real, um paciente que é candidato a uma cirurgia, ele passa pela equipe cirúrgica, obviamente, ele passa pela avaliação cirúrgica e vai ganhar a indicação cirúrgica, por algum motivo, seja lá qual for. Passou lá no urologista e indicaram uma cirurgia da próstata, passou no cirurgião geral e indicou uma colecistectomia, enfim. Na neurocirurgia tem que tirar alguma lesão cerebral, o que seja. Ele foi lá e ganhou a indicação cirúrgica. Ele sai dessa avaliação com a equipe cirúrgica com encaminhamento pedindo, solicita avaliação perioperatória, pré-operatória ou solicita o risco cirúrgico. E aí esse paciente vai procurar a avaliação clínica, que pode ser feita pelo clínico geral ou pelo cardiologista. Tá? No mundo ideal, esse paciente também vai ter avaliação pré-anestésica. Vocês já tiveram anestesiologia, não já? Sim. Período passado ou mais tempo passado? Então, no mundo ideal, ele teria avaliação pré-anestésica também. Só que o enfoque de cada uma dessas avaliações vai ser diferente. O que a gente vê aqui na avaliação clínica, no risco cirúrgico, não é a mesma coisa que um anestesiologista vê na avaliação pré-anestésica. Tá? Então, no mundo ideal é esse. Ele passa na cirurgia, ganha indicação, vem no clínico fazer a avaliação clínica e vai na anestesia fazer a avaliação pré-anestésica. Ok? No dia a dia, principalmente na saúde pública, a avaliação pré-anestésica ainda não tem sido amplamente difundida. Aí como que acontece na vida real? Muitas vezes essa avaliação pré-anestésica acaba sendo feita ali no ato da cirurgia, no imediato ali, né? O paciente está entrando no centro cirúrgico, aí o anestesista aborda e ele começa a conversar ali, ele tem uma alergia, toma o quê, usa o quê, Por que o anestesista vai focar? Lógico, ele vai ver a parte clínica também, que ele nada mais é do que o clínico dentro da cirurgia, mas ele vai planejar o quê? Mais um ato anestésico. Então ele vai ver predistor de via aérea difícil, vai ver se aquele paciente ele vai usar bloqueio regional ou geral, qual remédio que ele vai escolher em preferência de outro. Então, mais ou menos é isso. A gente vai conversar na aula sobre a parte clínica, que é o que a gente está conversando aqui hoje. Por que a gente tem que fazer uma avaliação clínica antes da cirurgia? Não é, ao contrário do que alguns pensam, a função de quem faz a avaliação pré-operatória não é falar se o paciente pode ou não pode operar. Não é esse o objetivo. Porque se ele está com uma indicação cirúrgica, a gente entende que ele precisa de fazer cirurgia. Então não é uma opção assim, você não vai operar, tá, mas aí, vai tratar como? Se ele está com essa cirurgia indicada, é porque ele precisa da cirurgia. Então a função do pré-operatório é dizer qual a melhor forma e o melhor momento dele ir para aquela cirurgia. Então na maioria das vezes você pode até adiar, atrasar um pouco para você poder dar tempo de fazer o exame, de ajustar a medicação, mas é muito fora do comum a gente simplesmente falar assim, não há condição de seguir, não pode operar. Isso não é a rotina, tá? Isso seria a exceção da exceção. E aí, por que a gente precisa avaliar esse paciente para cirurgia? Costumo dizer, né? Quem vê cara não vê coração. O que acontece? Às vezes você olha alguém assim, você olha e você não dá nada pela pessoa, né? Você fala, esse aí vai dar zebra, esse aí vai... O perfil dele é muito ruim, não sei o quê, e na verdade não é bem assim. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você olha para alguém e fala, esse aí aguenta o trampo, tá tudo bem. Só que aí na hora que você vai avaliar os detalhes, ele tem um monte de detalhe clínico que agrega isso. Tá? E muitas das vezes, algumas doenças até graves e situações bem graves são descobertas durante a avaliação de risco cirúrgico. Às vezes o paciente não sabia que tinha nenhum diagnóstico, e aí na avaliação pré-operatória você faz diagnóstico de uma doença grave, que se você não tivesse avaliado, ia dar zebra o quê? Dentro da cirurgia, né? E aí é um problema maior.
E aí, de uma forma bem simples, como é que a gente pode organizar isso? A gente divide em 5 passos aqui a avaliação pré-operatória. Primeira coisa é saber sobre a eletividade do procedimento. Se ele é eletivo ou se ele é de urgência e emergência. Segunda coisa, pesquisar condições cardiovasculares graves e não compensadas no pré-operatório. Terceiro passo, avaliação do risco intrínseco do próprio procedimento. Quarto passo, estratificação de risco do paciente. E quinto passo, baseado em todas as informações que a gente organizou e adquiriu, traçar estratégia para reduzir risco. Né? Porque não adianta nada eu saber, o paciente de alto risco. Se eu não tivesse o que fazer, só ia gerar problema, ia gerar ansiedade, medo do paciente. Se eu estou dizendo que eu tenho que operar, eu sei que o paciente é de alto risco, se eu não fizer nada, eu só estou gerando uma ansiedade antes da hora. Só que não é bem assim. Quando eu identifico os fatores de risco, eu tenho como intervir neles para diminuir esse risco. Então, por isso que é importante a gente fazer a avaliação para a gente poder guiar as estratégias de redução de risco. Então, é nessa ordem que a gente vai avaliar. Tá? Só pontuando esses dois aqui antes, olha, o que seria o risco do procedimento e do paciente? O risco do procedimento é o próprio corte da cirurgia. Concordo que o risco de uma cirurgia de catarata vai ser diferente de uma cirurgia de lobectomia pulmonar? Né? No mesmo paciente, o cara vai operar a catarata ou tirar um pedaço do pulmão, o risco dele complicar é diferente. Da mesma forma, o risco dos pacientes também muda para uma mesma cirurgia. Então, pega uma cirurgia de tirada do lobo do pulmão, lobectomia pulmonar. Num paciente de 25 anos, o risco dele vai ser diferente de uma lobectomia pulmonar num paciente de 85 anos, com todo o contexto clínico da idade que tem. Tá? Por isso que eu tenho que conhecer esses detalhes aí para traçar as estratégias. Vamos começar do primeiro aqui. Confirmar se o procedimento é eletivo. Por quê? Que é o primeiro passo. Porque se o procedimento é eletivo, eu vou fazer a avaliação pré-operatória que a gente vai conversar aqui na aula. Porque eu tenho tempo, é eletivo. Agora, se é uma cirurgia de urgência ou emergência, eu estou considerando que se eu atrasar o procedimento, eu estou trazendo risco de vida ao paciente. Então, eu não consigo fazer a avaliação pré-operatória convencional. Eu tenho que antecipar o procedimento, porque ele precisa daquele procedimento. É uma emergência, é uma urgência. E por si só da cirurgia ser de urgência e emergência, eu já considero um procedimento de alto risco cirúrgico. Porque eu estou indo pulando etapa, eu não conheço direito o paciente. Pode ser um paciente que não tem nada, não pode ser que tenha alguma coisa e eu não consigo dar tempo de ver. Então, a cirurgia de urgência e emergência, ela já é de alto risco por si só, os meus cuidados são redobrados e eu não vou atrasar o procedimento porque eu estou fazendo pré-operatório. Eu tenho que ir para a cirurgia. Tá? Exemplo de uma cirurgia de emergência. Quem pode dar aí? Não. Laparotomia pós-trauma. Trauma. O paciente se tabacou ali de moto, choque hemorrágico com sangramento intraabdominal. Fez uma lesão de víscera maciça. Lacerou o baço e sangrando para intraabdominal, está chocado, vai morrer. O que eu tenho que fazer? Bloco cirúrgico de imediato, abrir e fazer hemostasia logo. Isso é uma cirurgia de emergência. Tem que ir agora. Mas ele não está em jejum. Não importa. Vai de estômago cheio e vai debilitar, senão ele vai morrer. Cirurgia de emergência. O que é uma cirurgia de urgência? Esse é o exemplo que vocês estavam dando. Uma apendicectomia, uma colecistectomia com colecistite, uma retirada de cálculo urinário que está obstruindo, fazendo hidronefrose. Isso aqui é urgência, tem que fazer logo. Mas tá agora de manhã, eu posso esperar das 6 horas de jejum? Posso. Às vezes dá para esperar. Tá? Então ela tem que fazer logo, mas não é estabacado de qualquer jeito. Eu tenho algumas horas ali para me planejar. Então, nesse caso da urgência, às vezes dá para tempo de colher um sangue, dá tempo de fazer um eletro ali na beira do leito, mas não é um risco cirúrgico convencional. Isso aqui vai ser feito ali na emergência, dentro do hospital, o que der para fazer. E vai ter que ir de qualquer jeito. Tá?
Só que aí, por exemplo, é de urgência, aí eu colhi o hemograma, tá anêmico. Às vezes, se ele está muito anêmico, você pode fazer uma transfusão antes mesmo dele entrar na cirurgia. Então, você tem que dar tempo de fazer alguma coisa. Aqui não dá, praticamente. E aqui é o que a gente vai fazer durante a aula, que é o que vocês vão pegar na parte clínica aí, eletiva. Então, considerando que a cirurgia é eletiva, eu vou fazer o pré-operatório do meu paciente. Segundo passo, identificar se ele não tem alguma condição cardiovascular grave não compensada no pré-operatório. Quais seriam os principais? Síndrome aórtica aguda, como por exemplo a dissecção de aorta, hipertensão acima do estágio 3, no caso do estágio 3, acima de 180 por 110, fibrilação atrial com frequência não controlada, angina com classe funcional avançada, 3 ou 4, hipertensão pulmonar sintomática, síndrome coronariana aguda, que inclui o infarto há menos de um mês, insuficiência cardíaca descompensada, arritmias graves, incluindo o BAVT, e valvulopatias importantes, graves, mas sintomáticas. Qualquer coisa dessas aqui, elas passam na frente, em urgência, de um procedimento eletivo. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu estou com um paciente que estava com as dores abdominais há alguns meses, enfim, sintomas de má digestão, enfim. Os sintomas abdominais, foi investigar, fez um ultrassom, tem um cálculo na vesícula, uma colitise. Indicação de colicistectomia. Colitise sintomática. Porém, ele agora está assintomático. Ou seja, ele teve a última crise, ele tem 2 meses, estava investigando, não viu, mas está bem agora, assintomático. Procedimento o quê? Eletivo. Precisa operar? Precisa, mas é eletivo. Aí o cara vem para avaliar o pré-operatório, ele tem uma insuficiência cardíaca que está descompensada. Então, o cara está com ortopnete, espiné em repouso, edema, turgência jugular, O que é prioridade? Compensar a insuficiência cardíaca ou tirar a vesícula dele? Compensar a insuficiência cardíaca. Então, não é que ele não pode operar, você não vai operar agora. Vamos compensar a sua insuficiência cardíaca, depois a gente prossegue com a cirurgia. A mesma coisa aqui, chega o cara com 220 por 120 de pressão arterial. Você vai botar esse cara dentro da mesa de cirurgia? Não vai. Compensa, depois manda. Então essas coisas aqui vão excluir o segmento da cirurgia eletiva, até que sejam compensadas. Mesma coisa, ele infartou semana passada, tem menos de um mês. Eu vou botar ele na sala de cirurgia agora? Não, espera um pouco, tá? É um procedimento eletivo. Passo 3, que eu vou dar a partir do momento que o passo 1 e 2 estiverem ok. Passo 3, qual seria o passo 3? Avaliação do risco intrínseco do procedimento. Ou seja, o meu próprio procedimento, qual o risco intrínseco, qual o porte dessa cirurgia. Isso já mudou um pouco, tem mudado, mas eu mantive aqui porque é um jeito bem prático assim, para o generalista poder ter uma visão melhor do risco intrínseco da cirurgia. A gente divide basicamente em 3 grupamentos: risco baixo, intermediário, moderado e alto. O risco alto entra cirurgia de urgência e emergência, que eu já tinha comentado com vocês, e cirurgias vasculares arteriais, como por exemplo, bypass arterial, cirurgia de aneurisma de aorta, por exemplo. São procedimentos de alto risco. Procedimento de baixo risco: cirurgias oftalmológicas, superficiais, retiradas de lesões superficiais, drenagem de abscessos superficiais. Cirurgia de mama é considerada uma cirurgia superficial no invade cavidade torácica. Procedimentos ambulatoriais e endoscópicos, retirada de polipectomia, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Isso aqui tudo entra como baixo risco. E o risco intermediário? Seria o resto das coisas, basicamente as cirurgias intracavitárias, cavidade abdominal e intratorácica, entra como risco intermediário. Risco baixo, intermediário, alto de quê? De complicações clínicas, de dar alguma zebra relacionada ao procedimento. Eu não estou falando aqui de complicação do procedimento. Eu não estou aqui, o cara operou catarata e ficou cego. Isso não é complicação clínica, isso é uma coisa inerente do procedimento. O cara foi operar uma esterectomia e lesionaram o ureter da mulher lá,
operou o útero, lesionaram o ureter, lesão de via urinária. Isso não dá para prever, isso é uma coisa relacionada à técnica cirúrgica, ao procedimento. A gente está prevendo aqui complicação clínica. É essa mulher que foi operar o útero e ela fez um edema agudo de pulmão. Ela foi operar o útero e teve uma parada cardíaca lá na recuperação pós-anestésia. Tá? É o cara que foi operar a próstata e infartou na cirurgia. É isso que a gente está falando de complicação clínica. Ó, procedimento de baixo risco, menos de 1% de chance de complicação. Procedimento de risco moderado, de 1 a 5%, e alto risco, mais do que 5% de chance de dar complicação. Professor, o vascular arterial está no alto, o venoso não estaria aí, não? Não, o venoso entra como moderado. Varizes, entra como risco moderado. Passo 4. Estratificar o risco do paciente. Porque lembra, tem o risco da cirurgia e o risco do paciente. O paciente vai ser diferente um do outro. E qual que é a recomendação de eu estratificar o risco do meu paciente? Através do uso de algum score de risco já validado. Que as diretrizes deixam na cidade um monte de score diferente. Tá? Um deles você já conhece lá da anestésia, que é o ASA. Só que o ASA da parte clínica a gente não usa muito. Ele é validado, pode ser usado, mas a gente não usa muito porque ele traz pouca informação clínica para a gente. Então a gente prefere outros. E aqui o que eu vou sugerir para vocês é esse algoritmo de Lee, que eu vou mostrar aqui para vocês. Que é um algoritmo simples, que dá bastante informação clínica e é bem validado. Porque eu não posso ficar, não é recomendado ficar, no bom senso. Sendo paciente aqui, eu converso com ele e falo, eu acho que o risco dele é moderado, ou o risco dele é leve. Aí vai na outra, ela acha outra coisa. Não, tem que ser baseado tem que ser padronizado essa avaliação de risco. Aí a gente, igual eu falei, tem vários scores de risco. Eu mostro para vocês, por exemplo, um bem completo, que é esse do Colégio Americano de Cirurgiões, que tem vários, tem lá, você botar no Google lá, você cai no site deles e tem essa calculadora liberada. Você entra lá no site e você vai preencher uma série de informações do seu paciente. Aqui é uma das páginas, tem várias páginas que você preencher, ele é bem completo. Porém, a despeito de ser bem completo, ele é pouco prático. Porque você aplicar isso toda hora, todo dia, é difícil, você não consegue gravar de cabeça, você precisa ficar calculando ali, tem muita informação que você não vai ter de todo paciente. Então ele é um score que você pode usar em casos mais selecionados, um paciente mais delicado, uma situação mais específica, às vezes para dar informações de qualidade de assistência da sua unidade, você está coordenando uma enfermaria, uma UTI, eu quero saber se o meu resultado está bom. Faz um score mais detalhado que você vai conseguir comparar com a média. Aqui, ó, no final, quando você coloca aquele score ali, esse score, como ele é mais completo, você consegue prever vários tipos de complicações diferentes. Ó. Eu consigo prever risco de pneumonia, de complicação cardíaca, de infecção de ciclo cirúrgico, infecção urinária, tromboembolismo venoso, enfim, uma série de complicações diferentes. E você consegue comparar o risco do seu paciente com a média. Aqui eu fiz um exemplo, aqui um paciente que ia fazer uma lobectomia pulmonar, uma idosa, de obesa, botei os dados dela lá, e aí saiu aqui, por exemplo, o risco de pneumonia dessa minha paciente é baixo, é menor do que a média para essa cirurgia. O que deu alto aqui? Ó? Risco de infecção urinária. Então você vai ficar atento, mais atento que o normal nessa paciente, sobre a possibilidade de infecção urinária. Vai tirar o catéter o quanto antes e tudo mais. E aí por que isso serve para monitorização de qualidade, que eu falei para vocês? Você tem lá, você fez a média no final do mês dos seus pacientes lá que operaram esse tipo de cirurgia. Aí, a média de pneumonia dos pacientes é 6% da literatura. Só que aí você chega lá, 15% dos seus pacientes tiveram pneumonia no pós-operatório. Ó, alguma coisa que eu estou fazendo errado aqui. Vamos rever o nosso protocolo, porque tem alguma coisa que está trazendo mais pneumonia do que devia ter. Tá? Então esses scores mais completos são bons para isso.
Porém, na prática, o que a gente vai usar? Scores mais simples, que são validados, mas que sejam mais simples. E um deles é esse aqui, da ACP, que é do Colégio American College of Physicians, que são essas variáveis. E o que eu vou sugerir para vocês é esse aqui, que é o algoritmo de Lie, onde você vai pegar 6 variáveis e pontuar um ponto para cada variável presente. Depois disso, você vai graduar em uma classe de risco aquele seu paciente. Quais são esses 6 pontos? Ó, cirurgia intraperitoneal, intratorácica ou vascular supra-inguinal, se for, um ponto. Doença arterial coronariana, por qualquer meio diagnóstico. O paciente já tem um diagnóstico, já infartou, tem stent, ou eletro é compatível, ou eco é compatível, ou você fez um teste de esforço dele com isquemia, enfim. Um ponto. Insuficiência cardíaca congestiva, também por qualquer meio diagnóstico. Você fez um eco, ele tem clínica, ele usa a prescrição já com diagnóstico de insuficiência cardíaca. Se presente, um ponto. Doença cerebrovascular, história de AVC ou AIT. Diabetes com insulinoterapia, ou seja, diabetes já insulinizado, ponto 1 também. E, por último, a creatinina pré-operatória acima de 2. Cada variável é um ponto, de acordo com o número de variáveis e pontos, você vai graduar o risco. Perceba que se o paciente não tiver nenhuma variável ou uma só, ele vai ficar com risco abaixo de 1%, que é considerado baixo risco. Se ele tem 2 variáveis, o risco dele já vai para perto de 7%, que é considerado um risco intermediário aqui nesse score. E se ele tem mais ou 3 ou mais variáveis dessa, ele vai ser considerado alto risco, onde o risco de complicações dele passa de 10%. Vejam como são pacientes diferentes. Tem um paciente que eu vou operar 100 pacientes e talvez não tenha nenhuma complicação, ou se ele for de alto risco, de cada 10 pacientes, pelo menos um vai complicar. Então são perfis de risco de paciente muito diferentes. E por isso eu vou tratá-los diferentes também. Por exemplo, é aceitável eu ir com um paciente desse de alto risco, que eu sei que de cada 10 cirurgias um vai dar problema. É aceitável ir com ele para dentro da cirurgia sem um leito de UTI disponível? Não é. Esse paciente não é para ficar aquele desespero que o cara sai da cirurgia, está na RPA, aí sai todo mundo desesperado, o cirurgião, anestesista, vai lá na UTI, caçando vaga, aí não tem vaga, aí começa aquele bate-boca, não dá alta para alguém, se vira, complicou lá, eu preciso. Essa situação pode acontecer? Pode, num paciente que não estava previsto. Deu zebra onde você não sabia que ia dar, é imprevisto. Aí você vai lá, choramingar uma vaga, enfim, ele vai fazer das tripas coração para tentar ajudar. Agora, esse cara aqui de alto risco não é imprevisto. Já estava previsto que a chance dele complicar era grande. Então não há sentido de eu botar ele dentro da cirurgia eletiva sem uma vaga de UTI disponível. Ah, não tem vaga de UTI hoje, então hoje você não vai operar. Não vai internado, não espera amanhã. Amanhã tem, então vamos botar ele na cirurgia, tem a vaga dele. Tá? Então é para isso que a gente faz esse tipo de avaliação. Certo? E que tipo de complicações que esse algoritmo prevê? As complicações cardiovasculares mais graves, que são infarto, edema agudo de pulmão, VAVT e parada cardiorrespiratória. Quando a gente fala então risco baixo, intermediário e alto, é de acontecer essas zebras aqui, ó, essas complicações graves aqui. Aí você vai falar, ah não, mas ele é alto risco, se 1 em cada 10 complica, eu não vou botar ele na cirurgia não. Mas o cara está com aneurisma de aorta. Se eu botar na cirurgia, ele vai romper, ele vai morrer. Então, essas complicações não quer dizer que o cara vai morrer, quer dizer que ele vai complicar, mas se você tiver estrutura para tratar, a mortalidade vai ser bem menos que isso aqui. Tá? Aí como é que a gente faz? Ó, classifiquei o risco do paciente. Se ele for baixo risco, não tem muito o que a gente fazer, porque ele já é baixo risco. Eu vou diminuir mais o quê? Eu vou ficar ali inserando ele mais para quê? Atrasando a cirurgia para quê?
tiver baixo risco. Só para quê? Para esperar a vesícula dele estar quietinha e fazer uma colecistite, e aí uma eletiva virar uma urgência? Então, se é baixo risco, vamos embora para a cirurgia. Agora, se ele for um risco intermediário alto, eu vou valorizar muito o quê? A capacidade funcional do meu paciente. A capacidade funcional, a gente já falou muito lá na aula de disfunção erétil. Que é o quê? A capacidade física do paciente sem sentir, sem ter sintoma, sem ficar com espinete, dor torácica. O que seria uma capacidade funcional mínima para eu ir para uma cirurgia? 4 metros. 4 metros seria o quê? A gente viu lá na outra aula. Ó. Subir 2 lances de escada, caminhar 6,4 km no plano, caminhar 2 quarteirões em aclive, em ladeira, correr curtas distâncias, mover móveis pesados, a atividade sexual, lembra que a gente falou que tem perto de 5 metros a atividade sexual, enfim. Se o paciente tem uma capacidade funcional boa e não sente nada, beleza. Agora tem paciente que não vai ter, ou porque sente alguma coisa, ou porque nem faz. Aí às vezes o paciente fala assim, não sinto nada. Doutor, você pode ar, você dor no peito, mas o que você faz no seu dia a dia? O cara nada. O cara de casa para o trabalho, entra no carro, atravessa a rua, entra no escritório, senta no computador o dia inteiro, enfim, não faz nada. Não sobe escada, nada, sedentário total. Esse cara eu vou ter que colocar ele aonde? No teste de esforço. Seja na esteira ou com esforço farmacológico, estresse farmacológico. Tá? Claro, ele sendo risco intermediário ou alto. Ok? E que o procedimento também seja um procedimento de risco intermediário alto. Por exemplo, se eu tenho uma senhorinha ou um senhorzinho cadeirante, por exemplo, ele vai ter uma capacidade funcional restrita. E ele é candidato a uma cirurgia de catarata. Você acha que a cirurgia de catarata vai ficar lá parado, com alguém futucando o olho dele lá, grosseiramente falando, né? Fazendo o procedimento. Você acha que vai demandar um aumento muito grande do sistema cardiovascular dele? Anestesia local, às vezes tópica com colírio, às vezes bloqueio retroocular. Se o paciente estiver compensado clinicamente no dia a dia dele, não é um paciente para colocar ele fazer uma prova isquêmica, pedir um teste, uma cintilografia, porque é um procedimento de baixo risco. Agora, se é um procedimento intermediário ou alto, se esse cara, esse senhorzinho, a senhora aí está na cadeirante, você vai operar a vesícula, que é um porte intermediário, com certeza a cirurgia de vesícula vai exigir mais do que ele está fazendo no dia a dia. Então eu tenho que colocar ele no teste. Lógico que não vai ser no teste ergométrico, porque ele é cadeirante, na prova de estresse farmacológico, para eu ver se tem algum problema que não está aparente inicialmente. Então é assim que a gente vai raciocinar essa questão. Se o paciente é de baixo risco ou a cirurgia é de baixo risco, o problema é menor, porque o risco já é baixo. Agora, se o paciente é de risco intermediário alto ou o procedimento é risco intermediário alto, eu tenho que ter mais cuidado em relação, principalmente à avaliação de capacidade funcional do meu paciente. Porque se ele não for um paciente ativo e sem sintoma de verdade, eu tenho que estudar esse paciente antes do procedimento. E aí, como vocês reparam o seguinte, até agora eu não falei nada de exame complementar praticamente. A gente está falando aqui uns 20 minutos, meia hora aqui de risco cirúrgico, ninguém falou de exame. Já é a primeira lição que fica. O quê? O risco cirúrgico não é uma receita de bolo e nem pedir checar exame, não é isso. O risco cirúrgico é o quê? Uma avaliação clínica. É isso. Que exame que eu vou pedir? Depende do meu paciente, depende do procedimento. Quem vai escolher o exame que vai ser necessário? O clínico que estiver fazendo a avaliação clínica. Tem uma idade? Aí como que a gente decide fazer os exames? Se o paciente
tem menos de 40 anos, não tem nenhuma comorbidade ou nenhum detalhe que você detectou na avaliação clínica, ou seja, está tudo normal, tudo bem, não tem nada. Não toma remédio, não tem doença, não tem sintoma, nada. Menos de 40 anos. Esse paciente, se não for cirurgia de alto risco, você pode liberar ele sem exame nenhum. Nem eletro, nem exame de sangue, nem nada. Só com avaliação clínica. Tá? Sem exame complementar nenhum. Se essa mesma situação, o cara não tem nada, não tem doença, história clínica normal, mas ele tem mais do que 40 anos, nesses aí você vai pedir pelo menos um eletro de repouso e uma rotina laboratorial, hemograma, função renal e eletrólito. Qualquer coisa fora disso vai ser baseado no quê? Na individualidade. Então, se o paciente é diabético, você vai ver a parte do controle da diabetes dele, da função renal. Se ele tem histórico de cardiopatia, você pode pedir um eco para ver a função ventricular dele. Se ele tem sintoma, sei lá, respiratório, você pode pedir um raio-x, enfim. Aí vai ser baseado no que você encontrou na clínica. Tá? Se for menor que 40 anos, baixo risco, não peço, só pela avaliação clínica. Maior que 40 anos, o que eu peço? Eletro de repouso e rotina laboratorial básica. Fora isso, vai ser adaptado de acordo com a sua avaliação clínica. Hemograma, função renal, eletrólito e glicose, basicamente. O coagulograma a gente acaba pedindo, mas é uma coisa que se você for olhar por evidência científica, nem tem tanta recomendação de você fazer de rotina. Porque muitas das discrasias sanguíneas, elas não alteram o coagulograma e pode ter, pode não ter, então vai muito pela história clínica. Exemplo, tem uma paciente que teve um câncer de mama recente e foi fazer uma mastectomia lá, tirar a quadrantectomia, eu não lembro qual foi exatamente o procedimento exato. Isso foi retirar ou uma parte ou toda a mão. E aí, ela tinha um histórico do seguinte, que ela já tinha feito 2 cesáreas, tinha feito mais uma outra cirurgia, não sei o quê, e em todos os procedimentos ela sangrou muito. Sangrou a ponto de ter que fazer transfusão, enfim, complicou no pós-operatório com sangramento. Você vai imaginar que ela sangrou muito porque houve má conduta em todos os procedimentos? Provavelmente ela tem alguma alteração da coagulação sanguínea. E aí nessa paciente, você talvez, ao invés de ficar só pedindo um coagulograma, você pode encaminhar para avaliação do hemato. Porque o coagulograma você vai avaliar uma parte do sistema de coagulação, mas tem outra parte que o coagulograma não altera e tem alteração. Então, ó, ao hemato, o paciente avaliação cirúrgica, histórica hemorrágica, o cara vai avaliar tudo e você vai resolver antes. Então não é só pedir NR-PTT, plaqueta, tá normal, tá normal. Não, olha a história clínica como é importante. Tá? E não é conversa fiada não, tá gente? Isso realmente acontece na verdade. Tá? Então a história clínica é muito importante. E aí os outros exames vão ser caso a caso. Aí mais uma vez, quem pede o exame, o ideal é que o clínico esteja avaliando e peça. Na vida real, como que às vezes acontece? O cirurgião, às vezes, na hora de pedir o risco cirúrgico, ele já caneta lá alguns exames lá. Aí já pede lá, solicita o risco cirúrgico, aí já manda o eletro, o exame de sangue, às vezes já pede um raio-x de tórax. Assim, na vida real é assim que acontece, talvez por querer agilizar a vida do paciente. Mas o mais correto seria o clínico escolher. Por quê? Vai vir exame talvez que não precisaria ter sido pedido, ou vai chegar o paciente com os exames e na verdade você vai precisar de outros. Enfim, só para vocês saberem como que funciona na vida real e como que seria o mundo ideal. Tá? Outra dúvida que surge e acontece. Todo paciente precisa fazer risco cirúrgico? Sim. Meu pai não fez não, fazer a cirurgia. Meu pai não. Olha, pelo menos a história clínica é com risco cirúrgico. E você atende ele.
Qual cirurgia? Foi nova, né? Ele não fez isso Você no sabe, você ainda sabe. Mas acho que ele consultou comigo, né? Não. Eu fiz o exame dele agora. Mas aí a cirurgia, o Rani levantou a questão. O paciente, para a cirurgia cardíaca, a avaliação pré-operatória da cirurgia cardíaca não é essa aqui que a gente está falando. Porque aí o da cirurgia cardíaca ele é avaliado por quem? Aí esse aí é pelo cardiologista, esse não é do clínico. É diferente dessa avaliação. Isso aqui é avaliação de risco cirúrgico para cirurgias não cardíacas, né? Não conta cirurgia cardíaca. Isso são todas as outras cirurgias, não cardíacas. Tá? Aí, na verdade, quem faz o risco cirúrgico dessa avaliação de cirurgia cardíaca? O cardiologista. Então, por exemplo, a Sabrina, que é médico dele, ela fez essa avaliação. Ela mesma fez. Ela não pede para ninguém, é o próprio cardiologista que faz. Não é o clínico. Aí, volta naquela pergunta. Todo paciente precisa de avaliação de risco cirúrgico? Sim, Isso com um paciente novo, sem problema nenhum. precisa também, pelo menos a história clínica. Teoricamente, todo mundo precisa. O que acontece? Às vezes o paciente que não tem nada, que é baixo risco, não tem nada entre aspas, que é baixo risco, o próprio cirurgião assume aquela responsabilidade da avaliação. Ele olhou, conversou com você falou que não tinha problema de saúde nenhum, é jovem, a cirurgia não era alto risco, ele achou que não precisava de avaliar. Ele mesmo já tomou aquela responsabilidade. Mas ele, indiretamente, ele avaliou. Porque ele decidiu em não mandar o paciente para ser avaliado no cirúrgico. Então ele mesmo já falou, ó, já fiz aqui. Então, na verdade, todos fazem. Uns, o próprio cirurgião mata no meio e diz que não precisa de mais ninguém olhar, ele mesmo já olhou. Outros, que a maioria do cirurgião vai encaminhar para o clínico olhar. Tá? Mas todo mundo é avaliado. Por quê? Por que ele não mandou, por exemplo, você, no caso, você deu o seu exemplo, por que ele não mandou você fazer o risco cirúrgico? Porque ele conversou e sabia que você não tinha doença nenhuma, você era jovem, entendeu? Então ele já meio que fez essa triagem. Todo mundo assinou aqui? Não? Isso, todo mundo? E aí no próximo passo, entra aqui, que é o passo importante, que é da conduta, que é definir estratégia para redução de risco. Por quê? A partir do momento que você tem os dados, você vai trabalhar em cima daqueles dados. E aí, uma das primeiras coisas que a gente faz é o que a gente até comentou. O paciente que tem um risco intermediário ou alto, esse paciente vai ser candidato ao pós-operatório imediato no UTI, ou pelo menos na semi-intensiva. Por quê? Ele vai precisar de monitorização contínua, ele vai precisar de ajuste de tratamento contínuo. O cara, às vezes, que já é infartado, tem insuficiência cardíaca, ele precisa de um manejo volêmico. O cara que usa insulina vai ter que ficar fazendo controle glicêmico, talvez com terapia de insulina em bomba. Seja lá qual for a demanda dele, ele é intermediário ou alto, vai para a UTI, não vai para a enfermaria, para o quarto depois, ficar ali sem ninguém ver. Isso você escreve na liberação. Recomendado, pós-operatório, leite de terapia intensiva, blá. Seguindo, sobre as medicações, vai chegar uma hora que você vai precisar decidir sobre as medicações dele, o que é para suspender, o que é para manter. E aqui eu trago algumas medicações que são comuns. Beta-bloqueador, não suspender. A rotina, gente, o habitual, é a gente não suspender as medicações. Por quê? Qual é o racional? Se ele usa medicação crônica, é porque ele precisa daquelas medicações para o corpo dele trabalhar numa situação mais fisiológica possível. Seja porque é hipertenso, porque tem insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Não há justificativo para no dia que ele vai ter um estresse fisiológico grande lá na cirurgia, eu tirar aquela proteção que ele usa dos remédios. Então, habitualmente, a rotina é manter os remédios. Um exemplo é o beta-bloqueador, outro são as estatinas, a gente mantém. Os antihipertensivos a gente mantém, com exceção dos diuréticos. Aí o diurético, na maioria das vezes, a gente acaba suspendendo.
por causa da diminuição de volume. Então, o paciente vai estar em jejum, bebendo menos água, vai estar espoliando lá na cirurgia. Em relação aos antidiabéticos orais, é uma exceção sobre essa manutenção, por quê? Porque o paciente vai estar com um consumo calórico diferente. Então, os antidiabéticos orais a gente suspende, porque o paciente está em jejum. Aí vai variar, cada antidiabético oral vai variar um tempo. Temos que vai suspender no dia anterior, 2 dias antes, tá? Então, os antidiabéticos orais a gente suspende e vai voltar só quando a dieta oral for estabelecida. E naqueles que usam insulina, você não pode suspender a insulina total. Por quê? Se ele é usuário de insulina, é porque ele tem uma produção endógena de insulina muito baixa, quase nula. Se eu não aportar insulina exógena, o paciente vai entrar em metabolismo cetogênico, vai entrar em cetose, porque ele não vai conseguir internalizar a glicose para metabolizar na célula. Então, mesmo ele em jejum, eu preciso fazer uma quantidade da insulina basal dele, que gira em torno de 1/3 a metade da dose de insulina basal. E, obviamente, eu vou suspender o quê? As insulinas ultra rápidas. Aquelas prandiais eu suspendo, porque você não está comendo, certo? Outra classe de medicação são os antiagregantes plaquetários. Os antiagregantes plaquetários, a decisão de suspender ou não vai ser baseada nisso aqui, ó, na indicação do uso. Se eu estiver usando por profilaxia primária, que hoje a gente nem usa mais, o que a gente vai fazer? Suspender. Se eu estou usando por profilaxia secundária, que é aquele paciente que já tem um stent, já fez um AVC, já infartou, ou seja, ele já teve um problema, eu estou querendo prevenir que aconteça de novo, esse paciente, eu suspender, eu tenho um risco muito grande dele ficar descoberto. E aí a rotina é não suspender. Então eu vou operar usando o antiagregante plaquetário, que geralmente é o AS, e na dose de até 100 mg. Eu só vou suspender se for esses 2 tipos de cirurgia aqui, neurocirurgia ou ressecção transuretral de próstata, porque o risco de sangramento aqui é alto e aqui qualquer sangramentozinho bom que tiver, a repercussão é muito grande. O sangramento neurológico é muito... Então o risco e benefício ele tende para o outro lado. Nesses casos eu suspendo, em outros casos eu não suspendo. Do tipo, o cara que já infartou que tem um stent, que toma AS, vai operar a vesícula. Não é para suspender o AS. É para operar usando o AS. Por quê? Como é que é, professor? Ó, um paciente que já infartou e tem um stent e usa AS, é profilaxia primária ou secundária? Secundário. Secundário, porque já infartou e tem um stent. Então ele é secundário. Aí vai operar a vesícula. Eu suspendo ou não o AS? Não, porque não é nem neurocirurgia nem ressecção da próstata. Entendeu? Então eu vou operar usando o AS. Aí você vai me perguntar assim, poxa, mas ele não tem risco maior de sangrar? Tem risco um pouco maior de sangrar, mas sangramentos não ameaçadores. Sangramentos ditos não maiores. Então na hora que você põe o risco-benefício, você parar o AS, o risco dele infartar e do stent obstruir fica maior do que o risco dele operar usando o AS e dele ter uma complicação hemorrágica mais grave. Por isso que a gente mantém. Aí qual é a recomendação? Uma higiene, entre aspas, hemostática, mais caprichada na hora da cirurgia. Porque o antiagregante plaquetário, ele vai interferir em qual fase da coagulação. A plaqueta em qual fase? Hemostasia primária. Você, ó, cortou lá um vaso lá dentro, começou a sangrar. Qual que é a hemostasia primária? Fazer um tampão plaquetário, enviar a rede de fibrina para fazer o coágulo. É a primeira linha de... é a adesão plaquetária. Se a plaqueta não está funcionando, não vai parar de sangrar. Aí o que eu tenho que fazer lá na hora de cirurgia? Eu tenho que fazer hemostasia primária, que é o quê? Cauterizar, ligar o vaso, porque o resto da hemostasia está intacto, o problema é só o início ali. Se eu fechar o paciente com ele babando um vasinho ali, ele vai ficar babando, porque a plaqueta não vai tamponar. Então tem que ter um cuidado maior. Tem um estudo da diretriz que pegou não sei lá quantas cirurgias lá, aí pegava assim, um cirurgião depois da cirurgia, né? Ele
ele era cego para o que o paciente tomava. Ou seja, ele não sabia quem estava usando o AS ou quem não estava usando. Aí pegava ele, acabava a cirurgia e pegava ele assim, vem cá. Pelo que você viu ali na cirurgia, você viu que sangrou, não sangrou, você acha que esse paciente que você operou agora estava usando o AS ou não estava? Aí ele falava, não, hoje sangrou e esse com certeza estava usando. A outra, não, hoje a cirurgia foi limpinha, não, esse não estava usando não. E aí confrontou essa informação, a informação não batia. Então, às vezes, o cirurgião tinha a impressão de que sangrou muito e o cara nem usava AS. E o contrário também, a cirurgia foi limpinha, não sangrou e usava. Então, nem essa informação não bateu, além de não ter aumentado os sangramentos maiores. Então, baseado nisso tudo, é porque não suspende. Aí o paciente vai perguntar, doutor, mas o AS não sangra? O AS não raleia o sangue? Ah, meu vizinho foi operar, suspenderam o AS. O paciente vai te perguntar. Você vai explicar isso. Sangra mais, é para isso mesmo. Não é todo caso que a gente mantém, mas no seu a gente vai manter porque no seu caso é mais risco você infartar do que você ter um sangramento mais perigoso. Então é o que manda a literatura, você está embasado na literatura. O paciente precisa saber isso, você está decidindo baseado nisso. Tá? Quanto tempo antes de suspender? Ó, o AS a gente suspende 7 dias antes. Se for o durante agregante, que o outro mais comum que o pessoal usa aí é o clopidogrel, você vai suspender 5 dias antes. Não é recomendado que operar usando 2 antiagregantes, aí o risco de sangramento é muito alto. Se o paciente usar AS e clopidogrel, aí é muito alto o risco de sangramento. Aí você vai suspender um, geralmente você suspende o clopidogrel e mantém o AS. Tá? E os anticoagulantes? Os antiagregantes são inibidores de plaqueta. Os anticoagulantes são os inibidores das outras partes da cascata de coagulação. Um deles, o anticoagulante oral, é a varfarina, é o Marevan, que é o inibidor da vitamina K, o antagonista da vitamina K. Ele, a gente vai interromper 5 dias antes da cirurgia e vai liberar para o paciente operar quando o INR baixar de 1,5. O controle do Marevan, você já sabe que é pelo INR. Às vezes, dependendo do risco trombótico do paciente, ou seja, o porquê que ele usa o anticoagulante, se o risco trombótico for muito alto, às vezes a gente precisa, nesse meio tempo, enquanto o INR está baixando aos pouquinhos, na hora que ele cair da faixa terapêutica, por exemplo, vai ter indicação que o INR precisa estar acima de 2,5, acima de 2. Ele caiu dessa faixa, mas ainda não chegou na faixa que eu posso operar, aquele período que ele está sem anticoagulação, às vezes eu tenho que cobrir ele com anticoheparina, que a gente chama. Ou seja, eu vou começar uma heparina venosa ou subcutânea para cobrir a anticoagulação dele, ele ficar menos tempo sem anticoagulação, até a hora que o INR baixar para ele ir para a cirurgia, aí eu suspendo a heparina e ele vai para a cirurgia. Porque a heparina eu vou suspender menos tempo, às vezes é 12, 24 horas antes. Tá? No caso da venosa, 6 horas só. A subcutânea entre 12 e 24 horas. Mas é uma conduta de exceção. O normal é eu não ter que fazer cirurgia de ponte. A cirurgia não, a terapia de ponte. O que seria um caso de indicação de terapia de ponte? Alto risco trombótico. Um paciente com prótese valvar metálica. Que não é o caso. Não. Então, prótese valvar metálica é um alto risco trombótico e esse aí eu tenho que fazer terapia de ponte preparina. O paciente anticoagula porque tem uma fibrilação arterial. Em via de regra, não é um risco trombótico muito alto para ele ficar 1, 2 dias sem anticoagulação. Aí não compensa fazer terapia de ponte, porque tem risco de sangrar por causa daquela terapia. Vejam que tudo na medicina, e na cardiologia talvez até mais aflorado, a gente está sempre andando ali na linha tênue, ali em cima do muro ali, entre o risco e o benefício. Não existe uma coisa que é 100% risco ou 100% benefício. Sempre a gente vai estar em cima do muro. E a gente vai ter que ver naquela situação para onde vale a pena a gente caminhar. E é importante que isso seja informado ao paciente. Tá? Porque hoje a informação está ali.
O paciente vai entrar na internet, vai pesquisar. Se você não informar e não esclarecer o motivo da sua decisão, isso pode gerar insegurança, pode gerar questionamento do paciente. Então é bom que a gente tenha essa informação compartilhada. Em relação aos anticoagulantes orais diretos, que hoje chama DOAC, não é mais DOAC, é DOAC, que é anticoagulação oral direta, que é o dabigatrana, rivaroxabana, apixabana e edoxabana, eles a gente suspende menos tempo antes. Vai variar de acordo com o risco hemorrágico do procedimento e a função renal do paciente. Vai girar em torno de 24, de 1 a 3 dias antes da cirurgia, que a gente vai suspender esses aqui. Tá? Dependendo da função renal e do risco de sangramento do procedimento. Quanto pior a função renal e maior o risco de sangramento, mais tempo a gente suspende, e o contrário verdadeiro também. Quanto melhor a função renal, vai metabolizar mais rápido o remédio e menor o risco de sangramento, a gente suspende mais com menos tempo da cirurgia. Outra questão muito importante para o clínico, que muitas vezes aqui vai ver o paciente pós-operatório também, lá na enfermaria, se for passar visita, vai ver o paciente pós-operatório. Questão importante é isso aqui, olha, tromboembolismo venoso. O que engloba o tromboembolismo venoso? A trombose venosa profunda, que é o TVP, e o TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. Quando a gente fala de tromboembolismo venoso, a gente está falando das duas coisas, possibilidade de TVP e ou TEP. É a principal causa de morte evitável em pacientes internados. A TVP e TEP. A incidência de tromboembolismo venoso em pacientes submetidos à cirurgia geral varia entre 15% e 40%. Olha só, é muito alta a incidência de trombose venosa no pós-operatório. Podendo chegar a 80% em cirurgias ortopédicas, que tem um risco particularmente maior, caso a profilaxia não seja realizada. Porém, o uso da profilaxia reduz o risco de tromboembolismo venoso em até 80%. Ou seja, é algo comum, grave, porém é prevenível. Isso é imperdoável se a gente não fizer, porque é algo comum e grave, que é muito bem aceita a resposta com a prevenção, então eu não posso deixar de prevenir. Né? E aí, como que eu faço para saber quem precisa ou não de profilaxia no pós-operatório? Também é baseado em score de risco. Você pode usar vários. Aqui esse é da CCP, esse aqui também é, esse aqui é o score de Caprini. Aí você pega lá, baixa o aplicativo, entra no Google lá, você já vai fazer o score de Caprini desse meu paciente. Aí você tem várias colunas de risco pelos fatores determinados. Aí você pega lá, meu paciente está operando porque ele está com câncer, ele tem mais de 75 anos, já teve AVC recente, ou então ele internou porque tem uma fratura de quadril, de fêmur. Aí você vai pontuando. De acordo com o número de pontos que o paciente preencher, você tem o grau de risco dele fazer um evento de tromboembolismo venoso. E aí, baseado nisso aqui, você vai decidir que tipo de profilaxia você vai fazer. Geralmente, você vai fazer em baixo risco, paciente de baixo risco, você vai fazer profilaxia não farmacológica, que a gente chama. Você não vai dar heparina para ele, nem anticoagulante. Deambulação precoce, movimentação passiva, às vezes meio de pressão, né? É aquele paciente que você quer tirar do leito, mandar ele andar, sentar fora do leito. No paciente que tem risco moderado alto, esse aí vai ter que ter a profilaxia farmacológica, desde que ele não tenha contraindicação. Porque a terapia farmacológica, a profilaxia farmacológica vai ser superior à profilaxia mecânica. E às vezes, se o risco trombótico for muito alto, você pode fazer a farmacológica e a mecânica associada. Sendo que a mecânica para o paciente que está restrito ao leito, como é que é a mecânica que a gente faz? Além de fisioterapia, de movimentação ativa, tem um dispositivozinho que a gente coloca. Como é que é o nome daquele dispositivo? Compressor pneumático intermitente.
é aquela meia de estufa de ar ali que faz pressão, aí ela enche, fica um pouquinho cheia de repente. Aí enche de novo, aquilo ali faz o quê? A função da bomba muscular. Esvaziando e enchendo as veias ali, para não deixar um fator de risco importante para trombose, que é o quê? A estase. A profilaxia venosa, você vai fazer como? Ó, você pode fazer com heparina venosa ou subcutânea, nessas doses aqui. Ou você pode fazer com os anticoagulantes orais diretos também, que facilitou muito a nossa vida. Porque antes o que a gente fazia era tudo injetável. Aí o paciente ia para casa e tinha que ficar com medicação injetável em casa. Hoje você pode fazer com medicação oral. Por que que isso facilitou? Porque um dos erros mais comuns hoje em dia, antigamente, era mais comum da pessoa negligenciar a profilaxia. Você ia lá, tinha prescrição que não estava com heparina, você ia lá, estava o paciente jogado no leite sem deambular. Hoje em dia isso já acontece muito raramente. O que é o erro hoje em dia? É a duração da profilaxia. Qual o erro que a gente pega hoje em dia ainda? O cara está internado, ficou ali 5, 6, 7 dias internado, aí teve alta. Aí vai para casa e não prescreve nada de profilaxia em casa. E tem algumas situações que a gente vai ver aqui agora que precisa fazer profilaxia por 4 semanas. Por exemplo, cirurgia ortopédica. O cara foi embora no 5º dia, você acha que em casa ele vai estar o quê? Plantou uma bananeira em casa. Ah, tá lá com a perna imobilizada, repouso, perna para cima para não inchar, não consegue botar o pé no chão, às vezes nem pode. E aí em casa ele não faz trombose, só faz no hospital. Então esse é um erro que a gente tem hoje em dia, que não é comum, mas é talvez o ponto que mais acontece. Então tem que atentar a isso aqui, ó. Às vezes eu preciso da profilaxia estendida. Em cirurgia em geral, o tempo médio de profilaxia é 7 a 10 dias. Mas para cirurgias oncológicas, principalmente abdominal e pélvica, e cirurgias ortopédicas, de articulação proximal de membro inferior, principalmente joelho e quadril, eu preciso fazer por 4 a 5 semanas. Eu quero ficar um mês com profilaxia. E isso aqui que vai gerar o resultado da diminuição do tromboembolismo. Eu fazer a profilaxia para o paciente correto, a medicação e a dose correta e pelo tempo correto. Não parar antes da hora. É isso que vai proteger o meu paciente do tromboembolismo venoso. Finalizando aqui, a parte do controle do tabagismo. É recomendado que todos os pacientes sejam estimulados a parar de fumar. E uma crença comum que tinha antigamente, não sei se chegou já isso para vocês, essa informação, era que tinha que parar de fumar 30 dias antes da cirurgia. Se não parasse 30 dias antes, que era melhor nem parar então. Então se não parou por 30 dias, é melhor não parar, porque perto da cirurgia não é bom parar de fumar. Tinha uma crença que corria antigamente disso, isso é mito. Qualquer tempo que você parar de fumar, quanto mais tempo, melhor. Mas se for para parar no dia anterior, na véspera, 2 dias antes, a hora que der, para de fumar. Não importa se tem menos de 30 dias para cirurgia. Tá? E é um momento bom para abordar o paciente, porque ele está impactado com o problema de saúde dele. Então ele está mais aberto a aceitar mudanças. Porque é a hora que o negócio está apertando para ele, é a hora que ele quer fazer qualquer negócio para poder melhorar. Então tem que parar de fumar, você vai ter pneumonia no pós-operatório, blá 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 blá. Se ficar entubado, você vai ter dificuldade de sair do ventilador, então para lá de estudar. Aqui, perspectivas futuras, mas na verdade não são tão futuros assim. Esse estudo já saiu já há algum tempo. Enfim, sempre estão tentando melhorar os parâmetros de avaliação pré-operatória. Isso aqui é um outro score que validaram usando outros parâmetros. Aqui, por exemplo, ele pega a idade, a hemoglobina, outros fatores aqui para poder gerar um risco cirúrgico também. Tá? Mas aquele que eu mostrei para vocês ainda é usado, validado, é antigo, mas ele é
bem validado e continua sendo utilizado até hoje. Alguma dúvida, gente, do que a gente conversou? Gente, só tá muito frio. Eu que liguei, não, tá o controle tá no 16, tá? Sério? Caraca. Alguém deixou o celular, tomou 23. Sério? Não tô morrendo de frio. Sem casa, eu não termino. Meu sangue é para estresse todo dia sem casar. Tô tremenda. Fora o frio, alguém tem mais alguma questão aí para perguntar, para falar? Vai pegar leve na prova? Eu falei pra tirar duas matérias. Ó, Vai ter mais uma. a boa notícia é que vocês sabem tudo que vai cair na prova. Só tirou elétrico. Tá bom, eu lembro. Tira elétrico. Tirou elétrico. Caso clínico. Vai, Paciente do sexo masculino, 75 anos de idade, com antecedentes de hipertensão arterial sistêmica e insuficiência coronariana, hernioplastia inguinal prévia a 6 meses, sem intercorrências, sem outras comorbidades. Comparece à consulta de pré-operatório para avaliação de gastrectomia total por adenocarcinoma gástrico. É ativo, realiza caminhada diária de 30 minutos, independente para atividades básicas e instrumentais de vida diária. Relata dispneia para grânulos expostos. Nega precordialgia, edema de membros inferiores, ortopneia ou dispneia paroxística noturna. Nega tosse ou sibilância. Nega síncopes, nega eventos trombóticos prévios, não apresentou intercorrências em suas cirurgias prévias, nega diabetes mellitus, nega tabagismo ou etilismo e perdeu cerca de 10 quilos nos últimos 6 meses. Atualmente em uso de captopril, metoprolol, AAS, civastatina e clonazepam. Exame clínico. Descorado, emagrecido, pressão arterial de 15 por 92, frequência cardíaca de 88, respiratória de 15, peso 65. Isso aí eu não sei o que é. Agulha irregular e não fonético. Sem sopros, sem estase de jugular, sem sopros carotídeos. Ausculto pulmonar mínimo, sem edemas inferiores, pulsos periféricos presentes e simétricos. Os exames complementares: o eletrovídeo sinusal, sobrecarga de câmaras esquerdas, o eco, Esquerdo 41, fração de injeção 40, com hipocinesia de parede inferolateral, creatinina 1,4, hemoglobina 10,7, glicemia de 99 e agregado de 5,6. Então a gente vai pegar um paciente, ó, idoso, cardiopata, tá? Que é candidato a um pré-operatório de cirurgia oncológica, tem um câncer gástrico, vai fazer uma gastrectomia total. Então a gente vai basear naqueles passos lá que a gente comentou. O que ele tem em relação à eletividade da cirurgia? Eletiva. Correto? Precisa ser feita logo, é câncer, mas é eletivo, não é urgência. Eletivo. Em relação ao segundo passo, ele está descompensado das comorbidades dele? Não. Não. Ó, faz caminhada todo dia, ele só tem dispneia aos grandes esforços, mas não tem precordialgia, não está com edema, não está com ortopneia, enfim, está compensado. Terceira etapa, graduação de risco do procedimento, é um procedimento intraperitoneal, ele é de porte intermediário, tá? Então risco moderado para o procedimento. E o paciente, qual o risco do paciente? Aí a gente vai lá para o score de Lee. Vamos observar aquele ponto do score de Lee, ó. Pode continuar lendo. O paciente previamente apresentado será submetido a uma cirurgia oncológica abdominal com proposta curativa de porte intermediário. É idoso, portador de pressão arterial, doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ou seja, 3 fatores de risco do score de RCRI. Que é o score de Lee, é a mesma coisa do score de Lee, isso aqui, tá?
Ele pontuou esses 3 fatores. Ó. Ele tem doença coronariana, que ele fez angioplastia 3 anos atrás. Ele tem insuficiência cardíaca, porque ele tem um eco com fração de ejeção reduzida. E a cirurgia dele é intraperitoneal, que ganha mais um ponto. Ele tem 3 variáveis do score de Lee, e isso pontua ele como um risco cardiovascular o quê? Alto. 3 fatores ou mais seria um risco cardiovascular alto. No entanto, ele possui uma capacidade funcional boa, tá? Está em uso das medicações, porém até é possível otimizá-las. Vocês viram lá que estava com 15 de pressão, enfim. E aí, de acordo com a estratificação de risco, nós temos o seguinte, ó. Vai lá. Orientações sugeridas. O risco cardiovascular, ó, confirmou, alto. Orientações sugeridas. Se possível, titular dose de beta-bloqueador com meta de frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto, mantendo o beta-bloqueador. IECA e aspirina no perioperatório. Aquilo que a gente falou, ó, não é para suspender beta-bloqueador, antihipertensivo e nem o AS, uma vez que ele é profilaxia secundária, ele já tem stent. Por ser portador de arteriosclerose manifesta, deve-se trocar simvastatina por uma estatina de alta potência, se for viável financeiramente. Deve-se realizar monitorização com eletro no pós-operatório imediato, nos primeiros e segundos dias de pós-operatório, além da dosagem de troponina no primeiro, terceiro e sétimo dia pós-operatório. Não teria benefício de nova avaliação de isquemia cardíaca, uma vez que teve revascularização recente, não teve mudança de sintomas e tem boa capacidade funcional. Certo. Então ele vai ter uma monitorização intensiva no pós-operatório, risco cardiovascular alto. Você vai pedir vaga de UTI semi-intensiva no pós-operatório, otimizar o máximo possível o controle do pré e não vão precisar de ficar pedindo mais exames, porque ele revascularizou há 3 anos e não tem sintoma de isquemia e atividade. Ele caminha, tem uma boa capacidade funcional e não tem dor no peito nem nada disso. Risco de TEV alto, por conta da idade, acima de 60, cirurgia oncológica de porte intermediário alto. Orientações: enoxaparina, 40 mg de subcutâneo, uma vez ao dia. Considerar iniciar no momento da internação, suspendendo dose ao menos 12 horas antes da cirurgia e retomando em 24 e 48 horas no pós-operatório. Discutindo com a equipe cirúrgica o risco de sangramento. Indicada profilaxia estendida, mantendo a medicação por 4 semanas após cirurgia, mesmo que o paciente venha a ter alta hospitalar. Professor, peraí, profilaxia estendida depois da cirurgia, isso é profilaxia? Para TBP e TEV. Considerar o uso de compressor pneumático intermitente associado à profilaxia química a se iniciar no operatório e mantido em especial nos dias em que ainda não for possível profilaxia. Então, ó, ele vai, porque o risco de tromboembolismo venoso, ele vai estar presente principalmente quando? Durante toda a internação, mas no pós-operatório, que ele teve a agressão, está inflamado, está com estado venoso. Então, essa profilaxia não é para ele não ter problema na hora da cirurgia, é para ele não fazer o tromboembolismo depois também. Se ele já fosse anticoagulado, aí você não precisa fazer profilaxia, ele já é anticoagulado. Não, aí você vai suspender o anticoagulante naqueles prazos, dependendo da função renal. Não, a varfarina 5 dias. Mas o anticoagulante oral direto, que é a rivaroxaban é um deles, vai depender da função renal e do risco hemorrágico do procedimento. Essa aqui é uma cirurgia de alto risco hemorrágico, cirurgia intraabdominal. Dependendo da função renal do paciente, você vai suspender, a média ali vai ser 48 horas antes, 2 dias antes. Aí você para, ele opera. 24, 48 horas depois, se tiver tudo bem, não complicou com sangramento, os drenos não estão sangrando nada, você volta à anticoagulação. Ou seja, quando você começaria a profilaxia, você na verdade já está voltando à anticoagulação dele, então ele já está anticoagulado. É uma dose maior do que a dose profilática até. Então, esse cara anticoagulado, ele não precisa de profilaxia. Ele é anticoagulado. Só suspende. Suspende para a época da cirurgia e volta depois. Para a época, não, para o dia da cirurgia e volta logo no dia seguinte ou 48 horas depois. Aí ele vai ficar direto, porque ele já era anticoagulado, fibrilação atrial.
Ele vai ficar 4 semanas só, ele vai ficar a vida inteira, porque ele tem outra indicação de anticoagulação, não é só da profilaxia. Isso ali não era para iniciar. Aí você inicia, por 4 semanas só. Aí naquele período do intraoperatório, você não pode manter o fármaco por causa do risco hemorrágico. Se o cara tiver muito alto risco de trombose, você pode fazer o quê? Ó? Profilaxia mecânica. O cara pode estar lá na cirurgia, lá, abrindo a barriga e tá o compressor na perna durante a cirurgia. Tá enchendo e esvaziando. Ele está com a profilaxia enquanto a medicação não pode ser feita. Essa de troca válvula toma também depois? Para profilaxia já com AS? Não, aí um anticoagulante, né? Que no caso é heparina ou os inibidores diretos. Não, válvula biológica. Vai dependendo da válvula do paciente. Tem vezes que faz 30 dias, outras vezes faz 3 dias, tem uns que usam só na internação, mas Não, chegou ainda lá em casa ainda. geralmente 3 meses se não tiver. Por isso que eu te falo, a parte cardiológica, aí é outra. Mas eu achei que era esse. Não, a profilaxia da trombose não é com antiagregante plaquetário, é com um anticoagulante mesmo. Também pode ser heparina ou outro anticoagulante oral, né? Então, gente, ó, você pega aqui o procedimento, os dados do paciente e no final sua conduta. Qual é o risco que você estimou e quais as orientações que você dá para aquele procedimento e aquele paciente ali, tá? Então, basicamente é isso. Beleza? Vamos tentar tirar a foto. Semana que vem nós estamos